Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos sobre teologia sistemática e hoje nós vamos falar sobre a principal fonte da teologia sistemática, que é a revelação cristã. Então nosso tema hoje é revelação cristã. Nós falamos no vídeo anterior sobre as três fontes da teologia sistemática. Primeiro é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Segundo é o universo criado por Deus, toda a criação de Deus. Ali Deus se revela ao homem. E em terceiro lugar é as Sagradas Escrituras, tá bom? Então primeiro é Cristo, depois o universo, depois as Sagradas Escrituras e também junto à questão das Escrituras, a história da humanidade, a história do pensamento cristão, ok? Então, para nós pontuarmos aqui, entendemos que revelação cristã é a manifestação de Deus na pessoa e no trabalho de Jesus Cristo. Ou seja, se alguém que é revelado no cristianismo, na religião cristã, e é fonte de toda a nossa teologia, é a pessoa e a obra, o ministério, o trabalho da pessoa de Jesus Cristo, ok? Então, além disso também, além da vida e obra de Jesus Cristo, também se menciona na teologia sistemática a preparação que o crente deve ter com relação à sua vinda, ok? Mas precisamos entender que as revelações mais ricas e mais espirituais e mais efetivas, ou seja, mais verdadeiras, são aquelas que se realizaram na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, no que ele era, no que ele disse e naquilo que ele fez. Então, para o grande acontecimento da vida de Jesus, Deus preparou de maneira muito especial a nação israelita, os judeus, que permearam, que deram o pano de fundo, o background, para que Jesus nascesse. Isso, porém, também não significa que Deus não trabalhasse também entre as demais nações. Claro que trabalhava, mas Deus trabalhou de maneira especial na vida e no background israelita, judaico da época de Jesus, ok? Deus então, assim como hoje, guiava todos os povos. Ele controla a história na palma da sua mão, né? E nós vemos isso claramente, tudo isso que nós estamos falando, em Atos 17, 26 e 27. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: e de um sangue, ou seja, do sangue judaico, israelita, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando-o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E também, depois disso, o Senhor a Moisés, e nós vamos falar também as palavras de Moisés, que se encontram aqui em Êxodo 10, de 1 a 2, quando a Bíblia diz: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que obrei no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Êxodo 10, de 1 a 2. Então nós vemos aqui um Deus que trabalha na história, que além de trabalhar de maneira especial através do povo judeu, o povo israelita, e a partir do povo israelita veio o Messias de Israel, o Salvador de toda a humanidade. Nós vemos um Deus que também age em todas as nações e também em todos os povos, que a partir de Adão estabeleceu todas as nações da terra e traçou todo esse plano, todo esse projeto redentor para toda a humanidade. Então, a história do universo, assim também como a história de toda a raça humana, é a nação, porém de onde surgiria Jesus, foi dirigida, ou seja, Israel, de modo todo especial, sendo o intuito dessa direção preparar o caminho para a vinda do Messias, o Salvador do mundo. No Velho Testamento temos a história dessa grande preparação. Nós vemos Deus agindo na história, preparando até a plenitude de todos os tempos, que é o tempo onde Jesus veio, trabalhou, operou, agiu, viveu e cumpriu todo esse projeto lindo, redentor
através da pessoa de Jesus de Nazaré. Então, após haver Jesus cumprido a sua missão, os seus discípulos, esclarecidos já pelo Espírito Santo, revelaram claramente qual era o plano da salvação a qual Jesus viera dar cumprimento, e também os efeitos de sua vinda sobre toda a raça humana. Essa revelação encontra-se aonde? No Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, que pode ser considerado como produto do contato de Jesus com os seus discípulos. Ou seja, ou fala da vida e obra de Jesus, ou são os seus discípulos, os seus sucessores, aqueles que deram continuidade à sua vida e obra através das doutrinas cristãs, da herança patriarcal dos discípulos, dos apóstolos, que firmaram contato de Jesus com os seus discípulos através da doutrina cristã, ok? Então, a maneira por que se efetuou essa revelação, podemos dizer que foi a revelação que foi feita na vida e obra de Jesus de Nazaré. E esta é a revelação completa e perfeita de Deus aos homens. Se existe uma revelação completa e perfeita de Deus aos homens, essa revelação completa e perfeita se encontra como centralidade a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ela não foi ela feita primeiramente nas Escrituras ou em palavras de forma oral ao longo da história pelos homens, mas em vida, que se traduziu em atos, em feitos, os grandes feitos do Senhor. Um dos livros mais interessantes da Bíblia, sem dúvida, é o livro dos Atos dos Apóstolos, onde ali nós vemos toda a história do início da igreja, um livro que está em aberto, porque a igreja continua operando a missão de Cristo na terra. Nele vemos Deus revelando-se na vida dos seus servos, dos primeiros cristãos, da igreja primitiva. E essa revelação consta mais do que Deus fez, do que daquilo que Ele disse. Porque nós vemos direto, em vários trechos, assim diz o Senhor. E é certamente uma das maneiras porque Deus se revela. Porém, o assim fez também o Senhor. Foi e é sempre o meio eficaz por excelência da obra de Deus na terra. Por exemplo, nós vemos isso claramente em Êxodo 4, de 2 a 8, quando a palavra de Deus diz: e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Ele fala para Moisés, e ele lhe disse: uma vara. Moisés fala ao Senhor, e ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se então essa vara uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega-lhe por cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se então em vara na sua mão, para que creiam que apareceu o Senhor. Mete agora a tua mão, diz o Senhor, no teu seio, no teu peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu peito. E tornou a meter a sua mão no seu peito, e depois tirou-a do seu peito, e eis que se tornara como a outra carne, perfeita, já sem doença, sem nada de lepra. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Ou seja, através de maravilhas, Deus se manifesta. E nós vemos as maravilhas de Deus no livro de Atos, como nós estamos falando. Então, nessa passagem, como se vê, Deus se revelou por meio dos seus grandes feitos, dos milagres, dos sinais, do sobrenatural. E ainda existem outras passagens muito claras nesse sentido, como por exemplo João 2, 14 e 16, que também pode ser lida aí, você vê os demais feitos grandiosos do Senhor. Então, quando Deus se manifestou a Abraão, Ele não fez isso por meio das escrituras ou palavras somente, mas também por atos. Abraão aprendeu daquilo que Deus fez. De igual maneira, quando aprouve a Deus manifestar-se a Moisés. Então, Deus falava diretamente com Abraão. Deus se manifestava de maneira poderosa com Abraão. Não havia Bíblia até então, não havia as escrituras na época de Abraão. Mas depois, logo em seguida, na sequência, os descendentes de Abraão, veio Moisés, e aí então, de igual maneira, Deus se manifestou de maneira poderosa, seus grandes feitos, seus atos, as suas obras, e ainda que lhe falasse diretamente,
podemos afirmar que a revelação de Deus se nos depara muito mais abundante nos feitos maravilhosos de Deus, operados por Ele diante dos israelitas, como também muitas vezes, quando Moisés ensinava e exortava o povo, fazia menção de tudo que Deus havia feito aos seus pais nos dias passados, onde não havia escritura, não havia lei, não havia Torá, e aos israelitas desde então, Deus se mostrava, Deus se revelava através dos seus feitos. Nós também vemos isso nos Salmos, nas profecias, e finalmente em todo o Velho Testamento, constam mais do que Deus fez, do que aquilo que Deus disse relativamente. E Deus falou pouco, mas trabalhou muito no seu povo. E Deus continua trabalhando na sua vida, na minha vida, no meio da sua igreja, nas comunidades cristãs. Deus continua trabalhando, agindo Deus, quem impedirá? Deus trabalha muito, ok? Como diz nas Escrituras, Josué 23, de 3 a 6, olha o que diz a palavra de Deus: e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a essas nações. Ou seja, Deus já vinha fazendo através das nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós, dando triunfo de Israel sobre as nações inimigas. Vedes aqui, vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o grande mar, para o pôr do sol, e o Senhor vosso Deus as empujará, ou seja, as expulsará de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito para guardardes, e para fazerdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué 23, de 3 a 6. Então nós vemos aqui a revelação de Deus. A revelação de Deus não se fez, portanto, primeiramente através das Escrituras e depois na vida, mas pelo contrário, Deus se manifestou primeiro na vida e depois nas Escrituras. Por exemplo, a revelação que se acha na narrativa do livro do Êxodo operou-se antes de tudo na vida daquele povo, e logo em seguida a Torá, a lei do Senhor, o Pentateuco, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. A libertação de Israel do jugo dos egípcios constituiu-se numa fonte riquíssima de ensinamentos divinos, pelas quais o povo de Deus compreendeu então qual era o plano de Deus para o seu povo. Qual era o plano de Deus para o seu povo? Deus, assim é por todo o Velho Testamento. Se tirarmos do Velho Testamento tudo aquilo que Deus fez e revelou pela vida dos seus servos, nós vemos que o Antigo Testamento se tornaria reduzido a um volume ininteligível, né? Não seria o que é hoje, essa grande riqueza, esse Antigo Testamento, esse Velho Testamento extraordinário que nós temos nas nossas mãos. Valorize a palavra de Deus, valorize a Bíblia. Então, quando Deus se revelou em Cristo Jesus, seguiu também o mesmo método. Já de tal forma nos habituamos a pensar que a revelação de Deus só se pode achar nas Escrituras, que chegamos até a julgar que não havia revelação antes de serem elas escritas. Muitos falam essa besteira, porém não é assim. A revelação fez-se de maneira progressiva, né? Deus foi se revelando progressivamente, principalmente na vida dos seus servos, dos profetas, na vida e obra de Jesus Cristo, seu Filho, e também dos apóstolos e dos cristãos que viriam logo em seguida na história da igreja. Então as Escrituras são, por conseguinte, resultado dessa revelação. Deus revelou-se primeiramente na vida dos seus servos, e esses depois transmitiram por meio da palavra, das Escrituras, essas revelações até chegarem à bendita palavra de Deus nas nossas mãos, a posteridade, dentro da história como nós temos hoje. E é claro que se difundiu tremendamente, principalmente a partir da reforma protestante por toda a terra, por todo o globo terrestre. Então as Escrituras, embora sejam o resultado da revelação de Deus a seus servos, são também
revelações de Deus a nós. A Bíblia, podemos dizer, são as atas das reuniões de Deus com os homens. Olha que tremendo, são as atas das reuniões de Deus com os homens. É a relação de Deus com os homens, como também é o conceito de teologia, a relação de Deus com os homens e a relação de Deus com o universo criado. Olha só que tremendo, a Bíblia, podemos dizer, é a ata dessas reuniões, porque, como diz lá em 2 Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, diz Paulo aqui, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Ou seja, a Bíblia, nós vemos aqui que a encarnação é o grande princípio da revelação de Deus, é o Deus encarnado, é o Deus que se torna homem, é a palavra de Deus viva no coração dos crentes, na igreja, na história do cristianismo, através de homens e mulheres que se renderam e se entregaram totalmente a Deus. E esse é o método de encarnar a verdade. Esse método não foi escolhido arbitrariamente, porém era o único método pela qual Deus poderia revelar-se ao homem em toda a sua plenitude. As palavras podem exprimir tudo o que pensamos, mas não tudo aquilo que sentimos. E o grande problema de Deus não era tanto revelar ao homem os seus pensamentos, como manifestar o que estava, sim, no coração do próprio Deus. O seu coração, o coração de Deus, foi manifestado aos homens. Deus não queria tão somente revelar os seus pensamentos, senão também manifestar a sua própria pessoa, a sua personalidade, a sua essência ao próprio homem. Para conseguir isso, o único método possível era o de encarnar a verdade numa pessoa divina, o que se realizou em Jesus Cristo e que não só ensinou, mas também viveu a verdade de Deus toda a respeito daquilo que Deus espera para nós como seres humanos, como humanidade. Então, nós somos deparados aqui com o propósito de Deus. E quando nós pensamos acerca de tudo isso, surgem algumas perguntas no nosso coração. Por exemplo, ter-se-ia porventura completada a revelação de Deus com a vida de Jesus? Ou devemos esperar mais revelações da parte de Deus? Ter-se-ia encerrado, será que foi encerrado toda a revelação em Jesus? Sim e não respondemos. Sem dúvida nenhuma, a revelação em Cristo foi completa, porque nele, por meio dele, Deus disse tudo quanto tinha que dizer, conforme diz Colossenses 1:9, portanto também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, diz o apóstolo Paulo, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua verdade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha o que diz João 14:6, e disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como é que dizes tu, mostra-nos o Pai? Então nós, baseados nesses dois versículos, podemos dizer que tudo que Deus pensa e sente a respeito do homem está na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele é a palavra final de Deus. Por meio dele abriu Deus e esgotou todo o tesouro das suas revelações. E por isso nada mais devemos esperar além daquilo que nos trouxe Jesus. Mas no outro sentido, porém, pode-se dizer que a revelação de Deus não está completa, considerando que o homem não compreendeu ainda a Jesus em toda a integridade da sua personalidade, e não penetrou ainda em todo o tesouro de verdades que ele ensinou e praticou. Então, do ponto de vista do homem, há muita coisa que se deve aprender acerca de Jesus. Jesus mesmo disse que ia para o Pai e que o outro Consolador havia de vir completar a revelação de Deus. Então, esta é uma parte da grande obra do Espírito Santo no coração dos crentes. Será que você tem deixado Deus operar através do seu Espírito Santo, revelar a pessoa bendita de Jesus, a sua vida, a sua obra, o seu ministério? A vida de Cristo tem influído em você? Continuando, falando um pouquinho mais sobre isso, de tudo que nós estamos dizendo, concluímos que a revelação de Deus está completa em Cristo.
e que nele se encerra tudo que Deus tinha para manifestar ao mundo. E verdade que não é verdade, por exemplo, que não nos temos apropriado como seres humanos de toda esta revelação em toda a sua plenitude, mas temos a promessa de, instruídos, ajudados pelo Espírito Santo, compreendermos inteiramente a suprema revelação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O grande meio dessa revelação é a vida. Sabemos, porém, que Deus não se limitou somente a este meio, mas também se revelou por outros modos, como podemos ver claramente em Hebreus capítulo 1, que nós já falamos aqui várias vezes, ok? Então, a maneira de conservar a revelação, sabemos, já que o veículo principal da revelação é a própria vida, especialmente a vida de Jesus Cristo. Queremos agora então pensar, refletir, considerar um pouco o assunto de como que Deus conservou essa verdade pura. Como é que Deus conservou essa verdade pura? É revelada então na vida de seus servos e na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, o Filho unigênito que se tornou primogênito dentre muitos irmãos. Como é que se conservou essa revelação de Deus aos homens? Na vida foi feita a revelação cristã e na vida tem ela sido também preservada. A melhor maneira de preservar a verdade é encarná-la. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. A verdade viva é a única verdade garantida. Jamais a corrupção teve algum poder contra a vida. A vida é um dos princípios principais, se não o principal, da vida cristã. A corrupção só aparece junto com a morte. O maior erro dos fariseus foi o de procurar conservar a pouca verdade que tinha na forma de ritos e de formalidades, ao invés de encarnarem as verdades de Deus, a lei de Deus nas próprias vidas. Mas a verdade é de tal natureza que não vive, essa verdade já não vive em ritos e cerimônias, e a verdade não vive e desaparece. Foi isso justamente o que aconteceu com os fariseus. Eles perderam quase todo o seu pequeno patrimônio da verdade, e em muitos casos não tinham mesmo nenhuma noção da verdade de Deus. Deus sempre procurou, desde o princípio, plantar, encarnar a verdade dele, do próprio Deus, no coração dos seus filhos. A encarnação de Jesus é a culminação, é a plenitude desse processo. Haja vista que o grande número de biografias no Velho Testamento de homens e mulheres de Deus, Deus sempre exigiu dos seus escolhidos que eles vivessem e praticassem essa verdade. A verdade